Boa tarde, gente. Vamos aí, né, para nossa revisão de filosofia, né, onde nós vamos abordar os principais períodos da história da filosofia, desenvolvendo, né, as ideias principais que marcam esses períodos. Bem, então vamos aí para a divisão da história da filosofia. Então, ah, eu adotei esse quadro para que a gente possa compreender, né, o período, a duração e os principais enfoques. Na filosofia antiga, que vai aí do final do século VII ao século VI, depois de Cristo, né, nós vamos observar que o enfoque é a origem do mundo e as primeiras tentativas de investigação do homem e a sistematização das relações entre homem, natureza e Deus, né? Esse é o foco aí da filosofia antiga. Na filosofia medieval, que se inicia com a Epístola de Paulo e João, né, e vai até o século XIV, o enfoque é a busca entre conciliar razão e fé, né, os conceitos de livre-arbítrio, de pecado, né, de trindade, da revelação e da prova da existência de Deus. Na filosofia moderna, que se inicia aí no finalzinho do século XIV, né, e vai até o século XVIII, os enfoques são a influência do espírito greco-romano, né, principalmente lá no Renascimento, o homem como centro do universo, a utilização do método, né, e o desenvolvimento da técnico-ciência e a crença no poder da razão. E a filosofia contemporânea, que vai aí do século XIX até os nossos dias, onde nós observaremos as diferenças entre as várias filosofias, a história e o progresso como conceitos, né, que vão fazer parte aí, dos estudos filosóficos, as ciências e as técnicas, as ideias políticas e revolucionárias e o questionamento sobre o fim da filosofia. Bem, quando nós falamos da filosofia antiga, nós vamos observar e compreender a filosofia antiga a partir dos 4 períodos da filosofia grega, né? Esses 4 períodos, eles vão desenvolver, né, desde a nascente da filosofia, quando ela rompe com o pensamento mítico, até, né, a saída da filosofia, né, da própria Grécia, né, pegando aí todo o mundo helênico. Então, nós podemos destacar, primeiramente, os pré-socráticos, onde a ideia de cosmologia, né, é que vai ser o ponto central. Então, a filosofia ela vai se ocupar fundamentalmente com a origem e com as causas da transformação da natureza. Por isso que esse período ele se chama também cosmológico, né? Cosmo, né? Universo, mundo, e logia, o estudo, né? Então, o estudo do mundo da natureza é o primeiro ponto observado pelos filósofos. Depois, num segundo momento, nós teremos aí, né, os socráticos, né, ou, né, o período antropológico, onde a filosofia ela vai investigar as questões humanas, né? O que é que a filosofia investiga nas questões humanas? Justamente o lugar do homem no mundo, né? Como é que esse homem ele se define, como é que esse homem ele é percebido nas situações, né, que compõem a natureza. Então, esses problemas, eles vão ser problemas antropológicos. E depois, né, os pós-socráticos, né, onde a filosofia ela começa a se sistematizar. O que é que eu tenho que entender por essa sistematização? A organização, né? E depois, como conhecimento, né? A filosofia ela também se organiza como elemento que gera conhecimento. E volta para as questões morais, né? Ou seja, de como o comportamento, né, dos indivíduos ele ocorre, né, o que é que deve ser levado em consideração, o que é que deve ser observado. Dentro desse mundo pós-socrático, né, nós vamos ter o período sistemático e o período, né, helenístico ou greco-romano, que foi aquele período que eu disse para vocês que é quando a filosofia ela deixa a Grécia, né? Quando eu falo a filosofia ocidental, ela deixa a Grécia e ela começa, né, a se expandir, né, para outros espaços, né, para outras regiões, influenciando na maneira de pensar
e de agir das pessoas. Bem, depois da filosofia antiga, nós chegamos à filosofia medieval, né? A filosofia medieval, ela vai compreender os períodos que ficam conhecidos como patrística e escolástica, né? É, vão ser, né, dois períodos, né, dentro de um único período, que é a filosofia medieval, mas onde vai se observar um predomínio da fé cristã, né? Então, conciliar razão e fé vai se tornar, né, o principal objetivo desses dois momentos da filosofia medieval, né? Na patrística, nós vamos observar que são introduzidas ideias como a criação do mundo, né, o pecado original, Deus como sendo uma trindade, né, a encarnação, o juízo final e a ressurreição dos mortos. Os principais representantes da filosofia patrística, que compõem a filosofia medieval, são Santo Agostinho, Santo Anselmo e Boécio. O que esses pensadores discutem de maneira geral? Né? A temática do homem interior, né? Do livre-arbítrio, né? Da consciência moral, né? De como nós utilizamos essa consciência de maneira livre. Depois, como essa liberdade, né? Esse livre-arbítrio da vontade me leva a escolher entre o bem e o mal, né? E, além disso, a verdade ela vai se apresentar como algo revelado por Deus. Então, Deus comunica às pessoas o que é a verdade. Então, tudo que nós temos de verdade é como se fosse uma dádiva, um presente que Deus confere aos homens. Ainda na filosofia medieval, né, um segundo momento vai ser a escolástica, que vai ter uma forte influência do pensamento de Aristóteles, né? Sobretudo pela tradução, né, feita por Avecenas e Averroes, que são dois pensadores árabes, né, que trazem o pensamento aristotélico para o Ocidente. Na filosofia escolástica, nós vamos observar uma demonstração racional para a existência do infinito, ou seja, daquilo que não termina, né? E esse infinito, né, ele vai estar associado à ideia de um criador, né, de um espírito humano que é imortal e que é imortal porque Deus confere essa possibilidade aos homens, tá? Então, o criador, Deus, sempre esteve, né, presente no mundo, no tempo, né? Ele é atemporal e confere ao ser humano também essa possibilidade, né? Desde que o ser humano faça, né, as devidas escolhas. Na filosofia escolástica, nós também vamos poder perceber a diferença, a separação entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o homem e que é o mundo, né? Embora o homem, né, tenha a vida eterna, mas materialmente o homem ele é finito, ou seja, ele nasce e ele morre. Só depois da morte é que ele vai poder usufruir, né, dessa vida eterna. Também vão ser discutidos, né, a separação entre corpo e alma, o corpo que é a matéria, né, e a alma que é o espírito. A ideia de que o universo é uma hierarquia de seres, onde os seres superiores, eles dominam, né? Ou seja, eles governam os seres inferiores, e dentro dessa organização, o que nós podemos perceber é que sempre existirá, né, porque sempre existiu, esses preceitos, né, que delimitam, que determinam como as coisas devem ser. Depois da filosofia medieval, nós temos a filosofia da Renascença. A filosofia da Renascença ela vai ter três linhas de pensamento. Na primeira linha de pensamento, nós vamos observar que são aqueles provenientes da leitura e dos diálogos de Platão. A Renascença ela vai ser marcada muito pelo retorno da tradição greco-romana para a filosofia. Então, os pensadores greco-romanos, sobretudo, né, os platônicos e os neoplatônicos, num primeiro momento, eles vão estar muito em evidência. Por quê? Porque ocorre, né, uma descoberta dos chamados livros herméticos, né? O que seriam os livros herméticos?
Os livros herméticos são livros que têm um saber oculto, né, esotérico, né, que era reservado a poucas pessoas. Então, quando esses livros eles vão sendo descobertos, né, eles vão despertando a curiosidade dos pensadores para a compreensão do significado que eles têm a revelar. Num segundo momento, nós vamos observar que o pensamento está ligado às ideias originadas dos pensadores florentinos, né? Que valorizavam a vida ativa, ou seja, o aspecto político, o aspecto da relação entre os indivíduos, né? Eles vão defender uma maior liberdade, sobretudo das cidades, e eles vão recuperar uma ideia de república, né? Ou seja, de organização que foi desenvolvida principalmente em Roma, né, onde a ideia de coparticipação dos cidadãos é bem mais forte do que nos impérios. E um terceiro aspecto são aqueles que propunham ideia, né, ou o ideal de um homem como aquele que é o artífice. O que é um artífice? O artífice é aquele que constrói, né, é aquele que edifica, né, o seu próprio destino. Então, o homem é responsável pelas suas realizações. Então, o Renascimento é reconhecido como o humanismo. Por quê? Porque o homem passa a ter um papel central no universo. Né? Esse homem ele vai defender a sua liberdade. Né? Ele vai defender o seu poder criador e o seu poder transformador. Então, embora a figura de Deus ainda tenha uma importância e uma relevância significativa, mas é o homem quem vai direcionar, é o homem quem vai realizar tudo aquilo que acontece no mundo, né? Seja para o bem, seja para o mal. E aí nós chegamos, né, à filosofia moderna. Né? Inicialmente, busca-se recuperar o significado do racionalismo, né, principalmente com o pensador René Descartes, né, que havia sido abalado por essa questão cética. Né? Quer dizer, a religião, como ela não conseguia mais responder a todas as demandas, né, ela acabou abrindo espaço para muitos questionamentos. Né? Então, a filosofia moderna ela nasce com o intuito de querer superar esse ceticismo. Né? Um segundo aspecto, né, é a restauração da possibilidade, né, a partir da razão, né, dessa racionalidade, de que o conhecimento ele pode ser verdadeiro e pode ser universal, ou seja, universal no sentido de ter validade para todas as pessoas, em todos os locais. Nós vamos ter como problema básico da modernidade a busca para se fundamentar o conhecimento e a realidade, e depois que se fundamenta, né, esse conhecimento, essa realidade, como é que nós podemos construir um sistema, né, que esteja respaldado, ou seja, que esteja alicerçado a partir dessa construção, né, conceitual e desse entendimento da realidade. Surge também, né, o chamado sujeito do conhecimento, né? Como é que esse sujeito do conhecimento ele se origina, né? É porque a filosofia ela vai começando pela reflexão, né? Vai fazendo com que essa reflexão volte, né, ou se volte para o próprio sujeito. Por quê? Porque quando nós nos reconhecemos primeiro, a possibilidade de conhecer o que é diferente, né, se torna mais ampla, né, se torna mais possível, porque às vezes eu posso perceber que o outro tem, né, aspectos que são iguais, que são similares aos meus, mas que também eu tenho diferenças com relação ao outro. E nós podemos harmonizar essas diferenças. Né? Não é que nós vamos pensar de maneira igual, né? Mas que nós podemos conviver com ideias, né? Com situações que às vezes não comungam dos mesmos interesses, não têm os mesmos fundamentos, mas nem por isso deixam de ter sentido, né? Deixam de ter significado. Então, surge, né, nesse sentido também para os modernos, a questão das coisas exteriores também serem conhecidas. Né? O homem que se torna sujeito do conhecimento e que representa esse conhecimento de maneira intelectual, né, ele
pode compreender a natureza, ele pode compreender a sociedade, ele pode compreender as relações políticas, né? E todas elas têm condições de serem percebidas a partir do aspecto da racionalidade. Então, a natureza ela é conhecida como um sistema ordenado de causas e de efeitos, né, que são necessários e cuja, né, a estrutura de entendimento se dá, né, a partir do pensamento matemático, que é um pensamento rigoroso, né, a filosofia, principalmente com Descartes, vai trazer, vai puxar da matemática essa rigorosidade, né, porque a matemática ela trabalha com precisão, ela trabalha com definições, então dá um contorno, né, dá um diferencial para o pensamento filosófico. E aí nós chegamos na filosofia iluminista, né, que é uma transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, né, onde nós vamos observar que pela razão o homem ele pode conquistar a liberdade, a felicidade e a política, né? Então essa tríade ela é possível, né, para os seres humanos, né, para essa organização humana que é essencial. Depois, que a razão ela é capaz de aperfeiçoar, né, e o progresso do homem se torna perfectível, ou seja, o homem também ele consegue melhorar a sua condição, né? Ele consegue ampliar, né, o seu nível de entendimento, o seu nível de realização, de transformação. Então, há diferença entre natureza e civilização. É importante nós destacarmos isso. Por quê? Porque a natureza ela consiste no reino da necessidade. Ou seja, as coisas elas não conseguem ser diferentes do que elas são. Elas obedecem um ciclo, né? Elas estão conectadas, né? E elas não se modificam. No entanto, né, a civilização ela é expressa pela liberdade, ou seja, a civilização ela se traduz na vontade humana, ou seja, o ser humano é quem escolhe as suas alternativas, né? O ser humano ele consegue, inclusive, né, estabelecer posições contrárias, né? Elencar elementos, né, que possam resolver determinados problemas que até então eram vistos apenas por uma perspectiva, né, e que de repente podem ser solucionados por novas alternativas. Então, nesse período iluminista, há um grande interesse pela ciência, né, que se relaciona com a ideia de transformação e também com a ideia de progresso. E aí nós chegamos na filosofia contemporânea, né? Então, por ser mais próximo de nós, parece, né, que a filosofia contemporânea ela tem um grau de complexidade, de definição, um pouco diferente. Né? E as posições filosóficas, como elas vão se atualizando numa constante mais acelerada, às vezes parece que a gente não consegue acompanhar, né, digamos assim, esse processo evolutivo. A filosofia contemporânea ela se desenvolveu tanto do ponto de vista dos conceitos abordados, como dos momentos históricos, numa velocidade nunca vista antes. Né? Os outros momentos da filosofia, e tem um pensador alemão chamado Hegel que determina isso, eles foram mais, digamos assim, pontuais, eles foram mais fáceis de serem determinados. Já a filosofia contemporânea ela tem uma dinamicidade muito mais expressiva. Mas nós vamos analisar alguns pontos da filosofia contemporânea. Primeiro, a ideia de história de progresso. Né? Então, Hegel afirma que a história é a realidade, demonstrando a capacidade humana de melhorar com o passar do tempo. Então, na medida em que o ser humano, né, em que o tempo vai transcorrendo, esse ser humano ele vai evoluindo, ele vai melhorando, né? Por quê? Porque esse ser humano ele acumula conhecimento e as suas práticas efetivamente elas vão se aperfeiçoando. Então, a ideia de desenvolvimento, a ideia de progresso, ou seja, do ser humano que sabe prever, né, para promover, torna-se uma realidade muito mais presente nas ações dos indivíduos. Então, essa ideia ela passa
também, né, a ser questionada. Por quê? Porque ela não se dá na mesma medida para todas as pessoas. O mesmo homem que consegue prever e prover as coisas, não o consegue fazer para todas as pessoas. Então, como é que a gente legitima essa ideia de progresso? Né? O que vai acontecer na realidade é que uns vão dominar cada vez mais os outros, né? E as práticas, elas tendem, né, elas acabam incorrendo na direção de situações de subjugamento. E aí nós temos os exemplos, por exemplo, do colonialismo e do imperialismo, que foram movimentos históricos e que diziam levar o progresso para as nações, aspas, não civilizadas, mas que, no entanto, subjugaram essas nações, ou seja, tornaram elas reféns dos seus interesses, né? Exploraram essas nações e não ofereceram esse progresso e esse desenvolvimento. Um segundo aspecto que nós vamos observar são os aspectos do desenvolvimento das ciências e das técnicas. Né? No século XIX, principalmente, né, quando a Revolução Industrial e Científica se consolida, né, nós vamos observar uma confiança muito grande no saber científico, né, e no desenvolvimento tecnológico, né, para dominar e para controlar a natureza, a sociedade e os indivíduos. Então, pensava-se, era uma ideia dominante no século XIX, né, que na medida em que a ciência foi evoluindo e que a técnica foi aprimorando, né, determinadas limitações humanas, pensou-se, né, que nós havíamos chegado, enquanto humanidade, ao nosso ponto mais alto, né, ao ápice, como a gente costuma dizer. No entanto, né, nós sabemos que, e já mencionamos isso na nossa fala anterior, quando a gente falava de história e progresso, essas realidades, elas não geraram de maneira total, né, essa melhora na vida da condição humana. Então, o que é que vai acontecer com as ciências e as técnicas do ponto de vista filosófico? No século XX, a filosofia ela vai desconfiar desse otimismo. Por quê? Primeiro, nós tivemos duas guerras mundiais. Então, a tecnologia, né, o saber científico foi utilizado para o homem destruir e dominar o homem. Né? Então, quer dizer, como é que a gente consegue falar de evolução se a gente utiliza o que é mais evoluído para fazer ainda aí práticas bárbaras, né? Quer dizer, o homem matar o outro, né? E matar o outro pela posse, né? Pelo domínio. Um segundo aspecto que é questionado também é o aspecto, né, que marca aí depois da Segunda Guerra Mundial esse conflito, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Uma tensão, né? O mundo vivia, né, o momento do atômico, né, das bombas nucleares que podem aí destruir o nosso planeta tantas vezes quanto elas forem aí destruídas. Então, o que é que adianta a gente progredir se a gente conseguiu construir, né, uma máquina, conseguiu construir aí uma bomba, né, como foi testado em Hiroshima e Nagasaki, que é capaz de dissipar, né, de dilacerar a vida como um todo. Nesse momento também nós vamos ter ditaduras, né, sangrentas, principalmente aqui na América Latina. No Brasil nós tivemos esses momentos. A destruição do meio ambiente de maneira acelerada, né, quer dizer, com a desculpa do desenvolvimento, né, do progresso, do consumo, nós acabamos, quando eu digo nós enquanto humanidade, né, dilapidando a natureza, né, matando a nossa fauna, a nossa flora. Né? Então, quer dizer, a ciência e a técnica, elas aceleraram alguns aspectos, né? Mas esses aspectos, infelizmente, destruíram, né, muito do que nós precisamos e mais, não foram acessíveis a todas as pessoas. Depois nós vamos ter as ideias, né, políticas e revolucionárias que também vão marcar o século XIX. Então, a ideia de progresso desenvolvida no século XIX, com essa ideia, pensou-se, né, que o ser humano ele poderia construir uma vida mais justa e feliz. Então, a filosofia apostou nas ideias revolucionárias, né, o socialismo, né, proposto pelo Karl Marx, o anarquismo, né, o comunismo, né, e pensava-se que quando a população
construísse, né, uma ideia, uma consciência política, os explorados da sociedade, eles lutariam contra essa situação e reverteriam esse quadro, né? No entanto, né, o que nós observamos foi que no século XX essas ideias elas acabaram dando origem, né, a sociedades totalitárias, né, como o nazismo, como o fascismo, o maoísmo na China, o stalinismo, né, na União Soviética, as ditaduras de direita na América Latina e na África. Então, a filosofia também passou a desconfiar desse otimismo revolucionário. Quer dizer, aquelas ideias utópicas, né, de que nós vamos ter uma sociedade mais organizada, né, mais evoluída, elas acabaram sendo aí postas, né, em questionamento. Elas indagaram essa possibilidade de uma sociedade mais justa, né, mais fraterna, né, uma sociedade nova que de fato valorizasse os seres humanos. E o último aspecto que nós destacamos aqui na filosofia contemporânea é se a filosofia chegava-se ao seu fim. Por que a filosofia questionada, né, nesse momento final? Justamente porque no século XIX, esse otimismo científico e técnico ele levou a filosofia a supor que no futuro só a ciência é que revelaria os conhecimentos. No entanto, a própria filosofia passou a mostrar que a ciência ela não possui os princípios totalmente corretos, né? Os princípios científicos eles não são plenamente seguros, né? Às vezes eles não são rigorosos, né? Por quê? Porque eles desconhecem questões que lidam com princípios singulares, como a vida, né? Às vezes, né, nós temos aí uma medicação que controla, né, uma determinada doença, mas que às vezes uma caixa de comprimido custa R$ 8.000. Quem são as pessoas que podem consumir esses medicamentos? Às vezes a pessoa tem uma doença muito grave e a ciência já consegue curar essa doença, mas é através de uma cirurgia que custa 60, 70, R$ 80.000. Quem é que tem dinheiro para fazer, né, de imediato, digamos assim, um procedimento como esse, né? A ciência ela se desenvolve e a tecnologia de uma maneira acelerada, mas nós ainda convivemos com situações de pessoas que passam fome, né? Enquanto a nossa produção agrícola ela excede a nossa necessidade. Então, esse fim da filosofia é justamente para marcar que a filosofia ela não chegou ao seu limite. Mas pelo contrário, a filosofia ela se renovou, porque novas perspectivas foram abertas, né? Porque novas situações precisam ser analisadas, precisam ser percebidas, principalmente por essa ideia, às vezes, né, equivocada do quanto nós nos desenvolvemos. Então, gente, essa foi a nossa revisão. Esperamos ter contribuído com vocês. Estudem, né, os slides que a gente colocou lá nas aulas anteriores e assistam a essa videoaula para responder à avaliação, tá? Bom estudo para todos.